Olá pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje nós vamos trabalhar com os shapefiles próprios. Ou seja, nós vamos ver como colocar um shapefile para que a gente consiga acessá-lo por meio de um aplicativo Android ou um website ou qualquer coisa do tipo. Nós vimos até agora como trazer para a nossa aplicação um mapa qualquer, seja ele do OpenStreetView ou qualquer outro desses que já tem pronto na Google ou qualquer outra fornecedora de mapas aí. Só que agora nós queremos saber o seguinte: como que nós construímos os nossos mapas, como nós fizemos lá no início das nossas aulas, e uma vez que nós construímos esses mapas, como nós trazemos ele para cá agora para a nossa aplicação. É isso que eu vou te mostrar na aula de hoje. Vamos ver como funciona? Nós vamos trabalhar com o ArcGIS Developers, que é da empresa Esri, e como nós falamos em aulas anteriores, o bacana da API do ArcGIS é que ele te dá suporte a praticamente todas as tecnologias atuais, como por exemplo aqui, ele tem API para o JavaScript, para o runtime do Android, do iOS, do próprio Java, do .NET, do Qt, do Python e assim por diante. Beleza, pessoal? E aí, mesmo ela sendo uma plataforma paga, é a plataforma mais utilizada nas empresas de forma geral, exatamente pela sua robustez, pela sua documentação, como nós vimos que ela é bem interessante, e provavelmente vai ser a API que você vai utilizar caso venha trabalhar com essa área. Beleza? Porque a grande maioria das empresas utilizam essa API como base dos seus projetos. Então, no nosso caso aqui, eu fiz um cadastro para mim lá dentro do ArcGIS Developers com a minha conta do IFET. Então, acredito que você, como estudante, também vai conseguir. É claro que nós temos limitações, né, gente? De acordo com o tamanho do seu mapa, o número de mapas, mas de forma geral você vai conseguir subir 1, 2. Eu não vi claramente aonde que tem a quantidade, mas é de acordo com os planos, né? No nosso caso aqui eu estou com um plano free, então ele me dá poucas possibilidades, mas já dá para a gente articular e praticar os conceitos que eu quero te mostrar. Então você vai fazer o seu cadastro, eu chamo a atenção aqui para o API Key, que esse cara aqui é como se fosse a chave para os seus aplicativos ou seu website fazer o acesso a esse mapa. A essa conta que está vinculada com o meu nome, eu tenho uma API Key. Lembre-se disso que nós vamos utilizar lá dentro da nossa programação para fazer acesso aos nossos mapas, beleza? Então cada um vai ter o seu e ele vai ser usado lá dentro da programação, como eu vou te mostrar mais adiante. Como que nós vamos abrir esses shapefiles então? Nós vamos usar então o conceito que o próprio ArcGIS Developers coloca como Hosted Layers, que é o quê? Como se fosse uma hospedagem de layers. Como que isso é feito, pessoal? Se você quiser, o próprio site te mostra como fazer isso, tá? Tem um passo a passo, a documentação deles é muito bacana, vale a pena conferir. Mas como que faz isso então? Você vai simplesmente pegar o seu shapefile, todos esses arquivos, né, que a gente viu que são mais ou menos 7, se eu não me engano, 8 na verdade, né? E aí nós vamos fazer o que com esses arquivos? Que, por exemplo, aqui é a hidrografia do Rio Doce. Então, eu tenho 8 arquivos associados a esse shapefile. Ele manda eu criar um .zip com ele e esse .zip eu faço um upload para a plataforma que eu acabei de te mostrar. Aqui já então esse .zip carregado, automaticamente ele já vai abrir para você uma prévia de como está ficando isso, como está esse shapefile. Lembrando que ele não está preocupado com o sistema de coordenadas, de projeção, nada disso. Isso tudo é uma preocupação sua com a sua aplicação. Qualquer coisa além disso, você tem que tratar ou no QGIS ou no próprio ArcGIS ou qualquer outro software de manipulação de mapas, como nós gastamos tempo lá no início da nossa disciplina. Chamo a atenção para o ID desse mapa e a URL desse mapa. Aqui o ID eu até tampei que cada um tem o seu, né, pessoal? E a URL que acessa esse mapa aqui, que eu acabei de fazer o upload dele. Então, uma vez que você fez esse upload para o servidor do ArcGIS, agora o céu é o limite. Você pode aproveitar à vontade dentro das suas aplicações. Eu vou te mostrar agora como que isso funciona. Então vamos lá. Vamos usar esse nosso mapa aqui dentro do nosso app que nós estamos construindo. Então a primeira coisa é, onde esse mapa aqui, onde ele vai aparecer? Nós vimos em roteiros e aulas anteriores que nós abrimos um WebView, nós usamos também na última aula um MapView já, que é da própria ArcGIS.
E nesse caso nós vamos continuar usando então o componente MapView. Ele vai ser o responsável por colocar isso na tela para o usuário, dentro do seu aplicativo Android. Eu até lembro para vocês aqui ó, que nós fazíamos dentro desse MapView, o último exercício foi abrir o OpenStreetMap, que era exatamente aquele sistema de navegação que nós fizemos. Dá uma conferida na aula anterior aí, caso tenha esquecido. Tá, como que isso é feito então? Dentro da nossa classe MainActivity, nós vamos então criar um atributo MapView, que eu estou chamando de MyMapView ou somente MMapView. E aí, dentro do onCreate, eu vou simplesmente fazer o quê? Eu vou linkar o ID do meu componente visual com o meu objeto aqui MapView. E aí pronto, automaticamente ele já vai fazer esse link entre a interface e o nosso controlador aqui, que é o que nós vamos fazer a partir de agora. Até aqui foi a aula anterior, quando nós fizemos o sistema de navegação. Agora nós queremos não usar um mapa que é deles, mas um mapa que é meu, que eu e você fizemos. Então, nesse caso, eu vou ter que usar uma Filter Layer, que é uma feição, ou seja, um Shapefile, também um sinônimo para ele é uma feição, tá joia? Então eu estou chamando aqui de Shapefile Filter Layer. E aí eu vou simplesmente fazer o quê? Eu vou carregar a minha bacia hidrográfica, que nesse caso é um shapefile, para esse objeto Filter Layer. E ele vai vir diretamente do servidor do ArcGIS, que é o que nós acabamos de mostrar dentro do Hosted Layers, beleza? Então vamos lá. Como que fica isso aqui? Perceba então que eu coloquei o código inteiro e agora eu vou passar ponto a ponto com você nas partes mais importantes. Então vamos lá. Perceba então que aqui está o nosso set API Key. Lembra que cada um tem uma chave e essa chave é única? Aonde que ele está? Está aqui dentro do portal. Você vai conseguir lá no dashboard a sua Default API Key, que cada um vai ter o seu, que eu coloquei só uma parte dela aqui para não precisar de ficar tampando. A partir daí, pessoal, eu posso acessar o nosso mapa, igualzinho nós fizemos anteriormente. Então, por exemplo, qual é o mapa que eu quero colocar como base? Perceba que nesse caso eu coloquei um mapa topográfico. Um mapa topográfico, ele vai mostrar então meio que o relevo. Então, se eu quisesse colocar como mapa de fundo as estradas, eu usaria aqui por baixo, ao invés de ser ArcGIS Topographic, eu usaria o OpenStreetView aqui, ó, ou OpenStreetMap, ou qualquer uma daquelas variações lá, que automaticamente o meu aplicativo ficaria com o mapa base, sendo o mapa de ruas, de rodovias, que eu coloquei aqui agora. Mas nesse caso é muito mais interessante, já que estamos trabalhando com hidrografia, um mapa topográfico, que vai ter ali o relevo da região. Até aqui então, nada de diferente. Agora, como que eu fiz para aparecer a hidrografia aqui do Rio Doce? Eu usei então a linha 13, que é fazer o Filter Layer ser carregado. E para que ele seja carregado, eu preciso de um Shapefile Table, que é então o que está na linha 11. E essa linha 11 é onde eu vou colocar aquele link do Hosted Layer, que cada mapa que a minha conta tem vai ter um link diferente. Nesse caso, o link é esse daqui, que eu tirei exatamente daqui, ó, o Layer URL. Viram como é simples? Então a minha conta vai ter sempre esse mesmo API Key. Agora, se eu tiver, por exemplo, uma outra hidrografia, por exemplo aqui ó, do Rio Jequitinhonha, está um pouco mais acima aqui, o que ia acontecer? A minha API Key seria a mesma, porque é a minha conta, e aí mudaria simplesmente a URL do layer que eu estou trabalhando. Tá claro isso, pessoal? Só fiquem atentos que aqui não tem esse /0, tá? A gente tem que colocar um /0, que é como que isso aqui fosse um vetor. Então ele pega o primeiro layer lá. Beleza, pessoal? Só uma questão técnica aí. E finalmente, o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar esse cara, que é o Shapefile Filter Table, dentro do Filter Layer. E aí, esse Shapefile Filter Layer, eu vou embutir ele, ou seja, eu vou adicionar dentro do meu MapView. Tanto é que, se a gente voltar aqui, ó, você vai perceber que nós temos dois mapas. O mapa topográfico e acima dele nós temos o mapa de hidrografia. Por isso, então, nós damos um Add Shapefile Filter Layer. Depois é só simplesmente setar, né? Faltou um R aqui, ó. Esse negócio de aportuguesar palavras em inglês não dá muito certo não, né? Setar as coordenadas e a escala desse gráfico aí. Pronto, agora é só chamar essa função que eu acabei de criar aqui, ó, Setup Map Hidrografia, eu chamo ela dentro do meu onCreate. Tá aí então o nosso sisteminha funcionando. A partir de agora, nós podemos fazer o que quiser aqui nesse aplicativo, ó, dar zoom in, dar zoom out, posicionar lá
o nosso GPS em algum lugar. Por exemplo, eu quero saber se eu estou perto do rio tal ou rio tal. É só eu ligar aquela leitura em tempo real do GPS que eu vou saber onde eu vou estar próximo dessa hidrografia ou não. Ou posso até navegar, pegar meu barquinho, navegar, e aí eu tenho que ligar então o meu sistema de navegação e ele vai passar por meio dessa hidrografia aí. Bem legal, né? Porém, até agora nós não conseguimos acessar as informações desse mapa. Eu te mostrei aqui, ó, algumas aplicações que dá para fazer só pelo simples fato de carregarmos esse mapa. Agora eu estou dizendo o seguinte, olha, se eu clicar ali no rio, eu não consigo puxar essas informações desse rio, como por exemplo, qual a vazão média desse rio, qual a Q710, que é uma vazão mínima, uma vazão de referência para o pessoal que estuda essa área, nesse ponto. Então eu não coloquei, não te mostrei como que isso é feito ainda. Ou seja, nós estamos querendo a partir de agora acessar as informações que estão incutidas em cada trecho de rio. E aí, como que isso é feito? Isso é feito, então, acessando os dados desse mapa, que, pela documentação da ArcGIS, a classe responsável é a classe callout, beleza? Essa classe callout, eu vou falar sempre assim, que é uma forma mais fácil de eu guardar, ela é responsável por fazer esse acesso à tabela de atributo. Quem é a tabela de atributos, pessoal? Vamos relembrar lá nas primeiras aulas. Dentro do QGIS, nós clicamos aqui, então, com o botão direito em cima do nosso shapefile, pedimos para abrir a tabela de atributos. Consequentemente, ele traz para cada trecho de rio desse aqui o que? O código da bacia, se a dominialidade dele é federal ou estadual, a área de contribuição acima dele, enfim, dados técnicos que são interessantes para os engenheiros agrícolas e ambientais. Como, por exemplo, eu te falei aqui, ó, a QMLD, que isso aqui até a gente que é leigo entende que é a vazão média desse rio. Isso aqui é uma informação importante. Aqui são as vazões que eles chamam de referência, vazões atreladas à vazão mínima, exatamente para tentar fazer um planejamento mais a longo prazo. Então, essas informações, elas são criadas, incutidas por estudos ou por profissionais da área de engenharia agrícola ou qualquer outra área que você esteja atuando. Portanto, se você vai fazer um software desse, possivelmente você vai ter que ter uma equipe interdisciplinar para fazer essas informações e você fica responsável de automatizar e sistematizar essas informações para o usuário final. Se você não tem essa equipe por trás, você vai ter que criar esse mapa todinho do zero e aí sim disponibilizar para o seu cliente final. O que eu não aconselho porque, como diz aquele ditado, né? Cada macaco no seu galho. Quando você tem uma união de conhecimentos, esse conhecimento se torna muito mais eficiente e muito mais confiável. Então vale a pena sempre formar times para criar soluções interdisciplinares, beleza, pessoal? Então é isso que nós queremos. A nossa classe callout vai ser responsável por acessar essa tabela de atributos. Uma vez que nós temos uma classe que consegue acessar, nós conseguimos então tratar e apresentar para o nosso usuário final. Concorda comigo? Então vamos lá. Eu vou criar aqui então um novo objeto, o mCallout, que é da classe callout, e eu dou um new nele aqui, ó. Pegando ele, na verdade, pelo MapView, eu tenho o getCallout, que já é um método dessa classe MapView. Beleza, até agora nós simplesmente criamos o nosso objeto que vai ser responsável por pegar. Nós precisamos agora então vincular, no momento que o cara clicar na tela do celular dele, a ação de pesquisa, ou seja, disparar o procedimento que vai lá chamar a callout e vai fazer essa busca dessas informações. Então, como nossa tela aqui não cabe tudo, pessoal, eu vou fazer parte por parte, né? Vou dando zooms aqui, vocês vão entender, para ficar mais didático. Então eu vou implementar de cara o nosso método setOnTouchListener, que esse cara vai ser responsável por, toda vez que tiver um clique na tela, ele vai disparar o quê? O nosso método onSingleTapConfirmed, que é o quê? Nós simplesmente vamos sobrescrever esse método que hoje não faz nada. Então eu vou dar um zoom aqui, ó, para abrir uma outra página para a gente conseguir enxergar esse código, tá, pessoal? Só isso. Então eu coloquei de vermelhinho aqui, estou dando um zoom. Então aqui dentro eu tenho o quê? A implementação desse método touch. Perceba então que nós vamos sobrescrever o método onSingleTapConfirmed e aí nós vamos então pegar o ponto que foi feito o clique, colocar uma tolerância para ele de 10 pixels, né? Porque às vezes você clicou ali um pouquinho
não foi exatamente em cima da hidrografia e se você não colocar essa tolerância, o cara nunca vai acertar o ponto, né? É o que nós chamamos lá dentro do ArcGIS, do QGIS, de aderência. Na sequência, então, nós vamos fazer o quê? Declarar um objeto Identify Layer Results, ou seja, essa classe aqui é a responsável por receber os dados de fato. Essa classe, você vai ver mais adiante, que ela é exatamente quando você clicou, você vai estar pegando um registro naquela tabela de atributos. Então nós passamos aqui, ó, de forma geral, o shapefile, o screen point e a tolerância, exatamente para ele ter uma noção de como vai ser essa busca lá na tabela de atributos. Finalmente, nós faremos agora, então, uma função lambda que vai ser responsável por, uma vez que eu tenho qual é o registro dessa tabela, eu posso pegar essa tabela, esses dados dessa tabela, desculpa, e aí manipulá-los de tal forma a apresentar isso na tela final para o usuário. Então é o que eu estou chamando aqui de Zoom 2, que eu colocando de verdinho. Então vamos lá, eu simplesmente expandi isso aqui, tá, pessoal? Então perceba que novamente eu estou usando aquele objeto, né? O Identify Layer Result. Só voltando aqui, ó, aqui nós temos uma lista, né? Uma coleção de dados. Aqui então nós já pegamos o get, que é o primeiro elemento aí, tá? E aí esse Identify Layer Results que vai ser o responsável por buscar lá na tabela de atributos o registro que é referente àquele clique, estão lembrado do Screen Point? Na sequência nós vamos criar dinamicamente um Text View, exatamente para a gente colocar esse resultado como se fosse um pop-up na tela. Um exemplo aqui para você, ó. Então, ó, vamos supor que eu cliquei aqui, ele vai abrir um caixotinho para mim, que na verdade é um text view. E isso vai ser criado de forma dinâmica. E aí, as informações que estão aqui embaixo, que eu vou te mostrar, serão incutidas aqui dentro. Beleza? Na sequência aqui nós temos somente parâmetros desse text view. Então, vamos voltar aqui só para pegar o gancho. Então, uma vez que nós temos essa linha prontinha, ou seja, em mãos, nós podemos agora manipulá-la. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos agora então iterar, ou seja, fazer uma iteração coluna por coluna, preparando esses dados para mostrar para o usuário. Então vamos lá. Cada um desses elementos que tem aqui dentro do Identify Layer Results, ele é o que nós chamamos de GeoElement, ou seja, cada coluna da sua tabela é um elemento geográfico. Até coloquei aqui para você. Então, ó, o código da bacia é um elemento, a área é um GeoElemento, o QMLD é um GeoElemento e assim por diante. Para iterar aqui, pessoal, eu vou usar o HashMap. Por quê? Porque eu já tenho o quê? A chave e o valor, onde a chave vai ser o nome da coluna e o valor vai ser o valor dessa coluna mesmo. A partir de agora, eu simplesmente vou chave por chave, pegando esse valor e vou jogar na tela o nome da coluna barra o valor dela. Então vai ficar algo desse tipo aqui, ó. Código da bacia barra 762 blá blá blá. FID 51990, Q710 2.35 elevado a menos 4 e assim por diante. Ah, professor, não estou gostando muito dessa forma de apresentar. Beleza, aqui é maquiagem, gente. Aqui o jeito que você quiser colocar é o melhor possível. Pode mudar a cor, se você quiser chamar atenção, por exemplo, para vazão média, que é uma das mais utilizadas. Você coloca isso aqui como bold, enfim. Você trabalha em cima disso aí à vontade. Chama atenção para o seguinte ponto, essas duas imagens aqui, pessoal, são meramente ilustrativas, tá? O correto aqui seria o quê? Esses valores aqui estarem apresentados aqui, é o que vai acontecer na hora que você estiver aplicando, rodando o seu aplicativo. Aqui foi meramente ilustrativo, tá? E para finalizar, uma vez que nós imprimimos agora na tela, na verdade não é dar um zoom, né? Nós vamos só aumentar aqui porque não coube na tela. O que eu vou fazer agora? Simplesmente fechar as linhas de código responsável pela renderização desse text view aí, que eu vou colocar ele num envelope de 200, sempre centralizado, e vou adicionar esse cara e dar um show nele. Beleza, pessoal? Aí vai virar aquele pop-up que vocês viram ali, que é exatamente esse aqui, ó. Então vamos para os comentários finais. O conceito de Hosted Layer, eu diria que ele é muito legal, ele é muito aplicável nas mais diversas formas de aplicação que você vai trabalhar daqui para frente. Por quê? Porque você pode subir lá para a nuvem, o servidor da ArcGIS, qualquer mapa que você construir. Vai depender da sua capacidade ou do seu time de construir mapas interessantes. A partir daí, você consegue acessar via celular e via website tranquilamente. Lembre-se,
Esse serviço é maravilhoso, ele é excelente, só que ele não faz o mapa para você. Você é responsável por criar esse mapa. Por exemplo, se você não está gostando aqui muito desse cobacia, que na verdade a gente da programação colocaria esse nome de código de bacia, né? Mas isso aqui não foi feito por mim, programador, foi feito pelo time nosso de pesquisadores e eles são engenheiros agrícolas. Então, para uma melhor visualização aqui, eu tenho duas opções. Ou eu altero lá no QGIS, tem jeito de alterar o nome daquelas colunas, ou eu faço via programação. Eu particularmente prefiro mudar aqui direto na programação. Onde que eu mudaria isso? Aqui, ó, ao invés de jogar o case sozinho, eu trataria ele. Se chegou com a bacia, muda para código da bacia, até para ficar um texto mais entendível, tá, pessoal? Mas fique à vontade. Finalmente, então, o céu é o limite aí. O que você pode fazer com isso? Gente, você pode colocar um mapa, por exemplo, com os estados brasileiros, vamos falar da atualidade aí, ó. Pegar e criar esse mapa com quantos registros de determinada doença ou Covid ou qualquer coisa do tipo e aí disponibilizar isso para a comunidade. Ou seja, quando o cara clicar em Minas Gerais, aí abre para ele as informações. Olha, teve tantos casos por hora, teve isso, isso e isso. Se clicou num outro estado, teve isso, isso e isso. Você pode colocar informações lá do tipo qual foi a época do ano que teve o maior pico. Enfim, tudo isso vai depender de quem? Da aplicação que nós estamos fazendo? Não, vai depender da forma, do conteúdo de dados que tem dentro do seu mapa. Entenderam o lance? Então, último comentário. Com essa aula, com esse vídeo, eu acabo te mostrando como se coloca qualquer mapa dentro do seu aplicativo ou do seu website. Agora, a responsabilidade das informações, isso que muitas vezes é o mais difícil. E aí você precisa, bato nessa tecla novamente, você precisa de um time de especialistas por trás para te auxiliar nessas informações. A não ser que você já tenha esse acesso a essas informações e simplesmente faça um compilado, que é o que muitas vezes as pessoas fazem. Por exemplo, acessam o site do IBGE, que tem algumas informações, criam mapas e criam aplicativos que acessam esses mapas. São formas de você já fazer um aplicativo do início, meio e fim. Beleza, pessoal? Então, para fechar a nossa aula, nós vamos abrir aqui então o nosso aplicativo e aí perceba que ele vai abrir para você o mapa topográfico e acima dele o mapa da hidrografia do Rio Doce. E aí simplesmente é a gente procurar um determinado rio, por exemplo aqui, ó, perto de Caratinga, e aí nós vamos clicar num determinado rio aqui, ó. Automaticamente ele vai trazer, chamando a função callout, ele vai chamar e buscar todas as informações referentes a esse trecho de rio. Entenderam, pessoal? Olha só que legal, o clique que eu dei não foi em cima da hidrografia perfeitamente. Perceba que aquela tolerância ela é aplicável nesse ponto. Tá joia, pessoal? Outro ponto que eu poderia pegar aqui, ó, dou um zoom out, por exemplo aqui, ó, vamos aqui perto de Raul Soares aqui, ó. Então, ó, tá carregando aqui, isso depende da internet, que está acessando o servidor da ArcGIS, e eu vou clicar aqui em cima aqui, ó. Perceba que ele está lá no rio Matipó e trouxe todas as informações referentes a esse trecho de rio. Beleza, pessoal? Então, como exercício, eu deixo para você tentar colocar isso em prática e em funcionamento no seu celular aí. Então, se você gostou dessa aula, dá um joinha para a gente, fortalece o nosso canal, compartilha com seus colegas e até a próxima, pessoal. Um abraço, obrigado.